Estamos de volta e o inimigo agora é o Alan Moore. No meio da divulgação do filme novo do Superman, o diretor James Gunn falou numa entrevista sobre essa tal de fadiga de super-heróis. Um termo que é usado há muito tempo já, toda vez que algum filme de boneco vai mal de bilheteria, e que tem aparecido com mais frequência nos últimos anos, principalmente por causa dessa dificuldade que os filmes da Marvel têm tido de dominar as bilheterias da forma como eles costumavam fazer nos anos 2010. Pro James Gunn, que não faz mais filmes da Marvel e agora é chefe do estúdio concorrente, não existe isso de fadiga de super-heróis. O que existe é fadiga de filmes medíocres. Eu colocaria vários asteriscos aí nessa coisa de fadiga de filmes medíocres, porque não falta filme medíocre que bate recorde de bilheteria. Enfim, ele elabora um pouquinho mais essa discussão, mas o que chamou minha atenção de verdade não foi nem esse papo de super-heróis ou de fadiga de super-heróis. O que realmente chamou minha atenção foi a ênfase que o diretor colocou na disposição para assumir riscos. Quase todos os grandes lançamentos de Hollywood de hoje são escritos, produzidos, finalizados com o auxílio de pesquisas qualitativas com grupos focais e dados gerados por algoritmos complexos. E isso nem é uma grande novidade. Nenhum produto que custa milhões de dólares para ser fabricado é produzido sem pesquisa qualitativa, mas essas práticas têm se tornado cada vez mais comuns e cada vez mais extremas, em especial no contexto de inteligência artificial. E para muita gente, isso tem, de certa forma, interditado o trabalho criativo de muitos profissionais e gerado um resultado meio estéril. Filmes que parecem receosos de assumir grandes riscos ou de alienar uma parcela da audiência. No caso de franquias muito estabelecidas como Marvel e Star Wars, os estúdios chegam a montar grupos de foco e exibições testes com superfãs para que os filmes sejam devidamente ajustados de uma forma que não incomode essa galera. Qual o resultado disso a médio e longo prazo? Provavelmente o fim da aventura humana na Terra, mas até aí normal. Nesse vídeo eu quero conversar um pouco sobre esses grupos focais, os raciocínios mercadológicos por trás disso e as consequências dessas práticas em diferentes lugares no mundo. Mas eu vou falar também sobre outros assuntos. Dentre eles, a validação externa de produtos culturais brasileiros e o fim das subculturas na internet. Tá meio apocalíptico esse vídeo, né? Tá meio clima de fim de mundo, o que é perfeitamente normal no mundo de hoje. Vamos conversar? E já que o mundo vai acabar, ou tá acabando, sei lá, eu quero ficar confortável aqui na minha residência. Pra isso, eu tô aqui de novo com esse lookinho da Insider, que está patrocinando esse vídeo. A Insider tem me acompanhado durante vários vídeos aqui no canal e se tornou presente no meu dia a dia de muitas outras maneiras. Eu uso pra fazer exercício, eu uso quando eu preciso pegar o transporte público, eu uso pra ir na rua, pra ir no bar, pra ficar em casa e pra gravar vídeo. Eu uso até pra ir na sua casa, porque sim, quando você está aí na sua casa assistindo um vídeo meu, é como se eu estivesse aí dentro da sua residência. Obrigado por me receber. Essas camisetas, elas são super versáteis, elas são super adaptáveis para a rotina do dia a dia e também para uma eventual hecatombe. Por que não? É aquela roupa que, na hora que você tá com pressa, é só tirar do armário e vestir, sabe? Até porque ela já desamassa no corpo mesmo. E ainda tem aquela tecnologia que ajuda na regulação térmica e que te deixa sempre sequinho, sempre confortável, até quando o mundo tá acabando. E, resumindo, é uma peça de roupa inteligente e que melhora a minha vida todos os dias. E tem mais, estamos em setembro, que é o mês do cliente. E sabe o que isso quer dizer? Várias peças da Insider estão com 50% de desconto. Tem um link aqui na descrição do vídeo pra você clicar. E aí, quando você clicar nele, o meu cupom de promoção já vai direto pro seu carrinho. O cupom HORATIAGO te dá 15% de desconto nas suas compras, além dos 50% de setembro. Ou seja, calculando aqui... Eu não sei fazer conta, mas é muito desconto. Clica aqui embaixo e já garante o seu lookinho da Insider, que eu sei que você não é boba. Vamos seguir com essas perguntas. A primeira pergunta que eu recebi foi do Arqueg Covorrato. Que nomes são esses? E essa pessoa me mandou o seguinte: o que você acha do efeito da internet nas subculturas e como ela torna elas mais acessíveis ao mesmo tempo que dilui a estética? Por que você acha que novas culturas não estão sendo criadas na era da internet? Gosto dessa pergunta, tenho pensado muito sobre isso. Vamos conversar sobre o fim das subculturas na internet? Tem que ser dramático, né? Mas eu quero falar sobre isso falando sobre outra coisa. Deixa eu contar uma história. Ano passado, a minha For You do TikTok tava me mostrando muito isso aqui. Supostamente, essas imagens geradas por inteligência artificial estão representando um subgênero conhecido como Dark Fantasy. E parece familiar, né? Parece um gênero ou um subgênero que se perdeu
com o passar do tempo, que foi engolido pela indústria cultural nos últimos 40, 50 anos. Parece que um dia existiu espaço para esse tipo de fantasia mais sombria, mais estranha, menos formulaica, talvez. E isso é um pouco verdade. Se você faz uma busca sobre filmes de Dark Fantasy ou animações de Dark Fantasy, aparecem várias listas sugerindo obras diversas. Eu até fiz uma dessas lá no Letterboxd, porque eu tava meio obcecado com esse assunto ano passado. E alguns dos filmes que eu botei lá foram O Último Unicórnio, A Lenda, Crow, O Cristal Encantado e várias animações do Ralph Bakshi, tipo A Guerra dos Feiticeiros e a versão animada de O Senhor dos Anéis. Existem muitos contextos em que o termo Dark Fantasy é aplicável. Tem gente que usa pra se referir a Game of Thrones, por exemplo. Mas quando as pessoas falam de Dark Fantasy nesse contexto aqui, dessa trend, geralmente as referências são esses filmes ali do final dos anos 70, começo dos anos 80. Quando fantasia medieval era um bagulho que estava muito ligado a subculturas, a RPG, a cinema independente, a animação experimental. Aliás, vários desses filmes que eu citei aqui não foram exatamente grandes sucessos de bilheteria. A versão animada de O Senhor dos Anéis só teve um filme, não teve continuação. E como a gente tá falando de IA generativa, que é o caso dessa trend, a gente tá falando de... adivinha? Roubo de dados. As ferramentas que geraram esse tipo de vídeo só conseguiram fazer isso porque elas estão regurgitando o trabalho artístico de outras pessoas. E são muitas pessoas de diferentes lugares. Não é só o cinema dos Estados Unidos dos anos 80. O que o pessoal chama hoje de Dark Fantasy, em partes por causa dessa trend, é uma amálgama de diferentes estilos, de diferentes artistas de diversas partes do mundo. Ilustradores como Tim White, Frank Frazetta e Boris Vallejo, que era peruano e não americano, definiram toda uma maneira, todo um estilo de ilustrar capas de livros nos anos 70. Os pôsteres de Star Wars feitos pelo Tom Young também foram muito influentes nessa época. E esse tipo de arte, quer dizer, esses diferentes tipos de arte que foram amalgamados em torno de um termo só, estavam circulando, estavam sendo produzidos desde o começo do século XX em diferentes mídias, em diferentes formatos. Capas de disco, capas de livros da literatura pulp, histórias em quadrinho, artes de RPG, animações japonesas tipo Angel's Egg, Berserk, Lodoss War e várias outras obras também habitam esse universo e provavelmente também serviram de base de dados para gerar vídeos como esse. Mas aí todo esse universo de referências, de contextos históricos diversos, de múltiplas subculturas é amalgamado em torno dessa etiqueta de Dark Fantasy que simplesmente brota na timeline completamente desprovida de bagagem, de origem, de repertório, de história com H maiúsculo. A gente não sabe de onde veio, pra que veio, quem fez, por que fez. Vira uma etiqueta, vira uma estampa numa camiseta, vira um produto. E o que mais me incomoda é que o fetiche em torno desse produto vem com uma performance de subcultura. Essas imagens, elas evocam nostalgia, elas evocam pertencimento. E as plataformas conseguem entregar isso pra quem potencialmente teria interesse nisso. Mas isso não é subcultura, isso não é um movimento artístico. É apenas a lógica de despolitização da arte em nome de extrativismo de dados. E eu acho que é isso que aconteceu com as subculturas, em especial no contexto de internet. Elas foram sugadas, esvaziadas, despolitizadas e regurgitadas de volta pra gente como uma etiqueta num Labubu. Eu não sei como é que funciona um Labubu, mas eu acho que fez sentido o que eu falei, né? Se não fez, assista de novo. Próxima pergunta. Quem me mandou essa pergunta agora foi a Beatriz. Quando se tem tantas referências acadêmicas ou não, como você seleciona os temas sobre os quais vai falar, para além dos temas que estão em alta? Obrigado por fazer uma pergunta que me permite falar sobre mim. Então tá, como que eu seleciono os temas dos meus vídeos? Eu seleciono baseado no que eu quero. Obrigado por assistir. Brincadeira, mas nem tanto. É claro que tem a minha própria subjetividade, meus próprios insights e o que eu tô a fim de falar ou não. Quando eu comecei esse canal, eu falava muito sobre super-herói e sobre filme de boneco. Mas de lá pra cá eu fui me afastando desse universo. Não porque eu deixei de gostar necessariamente, mas eu passei a dar mais importância pra outras coisas. E uma decisão importante que eu tomei de uns anos pra cá foi de diversificar mais o que eu assisto. Sair um pouquinho dessa lógica da série hypada da semana, do filme do momento, essas coisas. Eu ainda assisto uma série do momento ou outra, claro. Eu fiz um vídeo sobre a série Adolescência, uns meses atrás, mas eu não me obrigo a isso. Eu não sinto que eu preciso fazer isso. E tudo bem quem
ninguém faz, tá? Não é essa a questão. Se eu sentir vontade, eu vou lá e assisto a série do momento. Se eu assistir e eu sentir que eu tenho algo legal pra dizer sobre aquilo, eu vou lá e faço vídeo. Eu me permito isso porque eu ainda quero sentir o prazer de assistir as coisas, sabe? Eu não quero assistir só porque eu trabalho com isso. Às vezes essa obrigação de assistir porque é o assunto do momento já me deixa com uma vontade. Vai dizer que não tem dias que você olha pros seus afazeres ali daquele dia e não pensa, pelo amor de Deus, de uma vez. E por outro lado, mesmo quando eu não tô com essa má vontade toda, às vezes eu me sinto compelido a ter um grande hot take. E às vezes a gente não precisa de um grande hot take. Sabe? Não há necessidade. Quantos hot takes a gente precisa sobre o mesmo filme? Ou ainda, às vezes, a gente precisa de um tempo pra maturar aquilo. Pra absorver melhor aquele filme, aquele livro, aquela série. Maturar aquela história, pensar sobre ela, comparar ela com outras coisas. Eu não tô falando isso só enquanto produtor de conteúdo. Eu tô falando isso também como espectador. Às vezes, quase sempre, a gente precisa de um tempinho aí pra pensar sobre aquela coisa que a gente acabou de assistir, que a gente acabou de ler. Por isso que na maior parte do tempo, quando eu sinto que eu tô sem ideia, quando eu sinto que eu tô sem pauta, quase sempre, em vez de assistir alguma coisa, eu procuro algo pra ler. Algum ensaio, alguma crítica, alguma reflexão sobre cinema, sobre existir no mundo. Tem algumas newsletters que eu assino, que eu gosto. Tem alguns sites que eu sempre acesso. Tem os livros que eu tenho em casa e, vez ou outra, eu pego pra folhear, pra pensar sobre alguma coisa. E um dos últimos vídeos que eu fiz, esse aqui que tá aparecendo na tela, me veio de um pensamento que eu venho tendo há muito tempo sobre essa coisa de filmes de pandemia, que foi o que eu falei no vídeo. Ao mesmo tempo, eu tava assistindo os filmes do Greg Araki, não pra fazer vídeo, mas sim porque são filmes importantes que eu nunca tinha visto. E aí, depois que eu assisti, eu fui procurar algumas coisas pra ler sobre ele, sobre os filmes dele, e eu me deparei com 3 textos diferentes, escritos por 3 gays diferentes, que assistiram a filmografia do Greg Araki durante a pandemia e tiveram muitos pensamentos sobre isso. E aí, no meio de tudo isso, eu pensei... Eita! A partir daí eu fui me aprofundando na discussão, lendo outros textos, vendo outros filmes, mergulhando mesmo ali no tema e enlouquecendo no processo. Normal. Próxima pergunta. A próxima pergunta que me mandou foi o Carlos Henrique. Por que buscamos tanto validação externa para obras locais? Aqui eu falo da procura pela aceitação estrangeira de obras, entre aspas, nacionais, quanto da mesma situação envolvendo regiões de maior, entre aspas, prestígio cultural, capitais e sudeste, e obras, entre aspas, regionais. Por que obras nacionais e regionais precisam de validação externa? Eu acho que a palavra que a gente está procurando para explicar esse fenômeno não é exatamente validação. A palavra é região. Mentira. Estou falando de hegemonia cultural. São 2 palavras, mas beleza, eu não sei contar. Porque a questão aqui não é ser valorizado por uma cultura de fora. Essa validação, ela só serve quando ela vem de lugares específicos, né? Por exemplo, a gente sequer fica sabendo quando um filme como Malês, do Antônio Pitanga, ganha um prêmio no Festival de Cinema de Ouagadougou, que é o maior festival de cinema da África. A gente não sabe nem que esse festival existe. E tudo bem não saber. Eu também não sabia, até um tempo desses. Esse exemplo tá aqui pra ilustrar um ponto. A informação que chega pra gente, pro grande público, que circula nos grandes veículos de mídia, é quando o cinema brasileiro é validado em Cannes, Berlim, Globo de Ouro, Oscar, festivais de prestígio na Europa e nos Estados Unidos. Esses são alguns dos festivais que ditam o que é digno de prestígio no mundo inteiro. Por que será que isso acontece? Que grandes mistérios residem por trás das estruturas que sustentam a hegemonia cultural? E existem dinâmicas análogas dentro do Brasil, claro. A novela Guerreiros do Sol, que terminou agora, e que se passa numa cidade fictícia do interior de Pernambuco, tem um elenco majoritariamente nordestino. A trama conta com atores de 9 estados da região. O autor da novela é pernambucano e quando você assiste, você se depara com uma grande diversidade de sotaques que não era tão comum de ver na televisão alguns anos atrás. Quer dizer, em obras tipo A Indomada, A Senhora do Destino e várias outras, a gente assiste atores majoritariamente do sudeste emulando um sotaque nordestino que simplesmente não existe. Mas esse nem é o meu ponto. A questão pra mim é que mesmo um caso como esse de Guerreiros do Sol, onde a gente tem um autor pernambucano, um elenco majoritariamente nordestino, uma vontade de representar, ainda que do jeito meio estranho, uma região do país a partir do olhar de pessoas que vivem lá, que vieram de lá, uma obra como essa só existe porque a Globo tem dinheiro, tem recursos para produzir uma obra como essa. Alguém ainda teve que convencer um executivo da Globo a botar dinheiro nisso aqui, a dar um pouco de autonomia para os diretores e para os produtores fazerem a obra que eles queriam fazer. E claro que não é 100% de autonomia, né? É alguma autonomia. Então a Globo, os executivos da Globo, alguém com poder dentro da Globo precisou validar essa obra, validar esse processo artístico. E por que a Globo tem que validar as coisas? Por que a Globo tem esse poder todo? Que grandes mistérios residem por trás das estruturas que sustentam a hegemonia cultural?
A próxima pergunta veio da Jaqueline e ela fez uma pergunta babado. Até que ponto o poder dos fandoms com suas teorias, campanhas e até mesmo demandas por mudanças de roteiro está efetivamente moldando as grandes produções de filmes e séries? Essa, entre aspas, democratização da criação é benéfica para a arte ou estamos caminhando para um futuro onde a visão original de diretores e roteiristas pode ser sufocada pela pressão do público? A pressão do público é um empurrãozinho aqui, né? Você acha que o público, assim... Será que a pressão vem do público tanto assim? Mas vamos lá. Vamos falar sobre isso. No ano passado, uma matéria da Variety mostrou que estúdios de Hollywood têm se valido de grupos de foco com superfãs para testar materiais de promoção, trailers e até alguns aspectos de roteiro antes dos filmes serem lançados. A ideia aqui é que os estúdios estão com tanto medo de backlash de fã que eles estão procurando todo tipo de estratégia para evitar polêmica, incluindo ceder aos caprichos dos setores mais tóxicos dessas fanbases. Citando a própria reportagem, numa economia de franquias cada vez mais dependente da devoção já estabelecida do público para impulsionar os lucros, a ameaça de fandoms tóxicos minarem esse entusiasmo se tornou uma dor de cabeça aparentemente insolúvel para praticamente todos os estúdios, e a situação só piora. E só piora mesmo, viu? A matéria cita uma prática conhecida como review bombing, que é quando esses fandoms bombardeiam plataformas tipo IMDb, Rotten Tomatoes com críticas negativas em massa, em retaliação a algum aspecto da história que eles não gostaram. E aí você imagina o que esse povo não gosta, né? Do que será que eles não gostam? Recentemente, um episódio de House of the Dragon em que duas mulheres se beijam e aquele episódio de The Last of Us focado num casal de homens foram sabotados em sites agregadores de críticas. Em muitos desses casos, as avaliações são feitas antes mesmo dos episódios serem exibidos. Isso tem acontecido, não é novidade, mas as coisas têm se tornado piores justamente por causa de uma espécie de conivência dos estúdios. Principalmente em filmes de franquia protagonizados por mulheres, por pessoas LGBT, por pessoas negras e por aí vai. Tudo isso é aglutinado em torno da palavra woke, portanto, digno de ser sabotado. Às vezes, os estúdios incorporam esse backlash à estratégia de marketing, mas isso nem sempre funciona. Quer dizer, não é aplicável ou lucrativo em todos os casos. Quando a Disney contrata uma atriz negra para interpretar a Pequena Sereia, a empresa sabe que essa escolha vai gerar controvérsias. E que essas controvérsias vão mobilizar alguns fãs a trabalhar de graça. Quer dizer, defender o filme, mesmo quando o estúdio faz muito pouco ou quase nada para proteger quem tá sofrendo ataque racista na internet. Apenas mais um dia. Para vocês terem uma ideia, já aconteceu não uma, não duas, não três, nem 30 vezes de atores negros receberem ameaças de morte por causa desse tipo de situação. A Leslie Jones passou por isso durante a divulgação do filme dos Caça-Fantasmas em 2016. Em 2022, o elenco da série Anéis de Poder publicou uma declaração condenando o racismo implacável, as ameaças, o assédio e o abuso aos quais alguns dos nossos colegas de elenco negros são submetidos diariamente. Dependendo da franquia, dependendo do caso, dependendo da disposição de quem tem poder, o estúdio ou a equipe de marketing por trás da obra consegue comparecer de alguma forma. Por exemplo, quando se sabe que um personagem novo ou um ator diferente vai de alguma forma desafiar o status quo de uma franquia, os estúdios assumem o controle das mídias sociais do artista. E em casos de ameaças violentas, existem empresas de segurança que ficam encarregadas de remover informações sensíveis da internet sobre aquela pessoa. Enfim, isso junto com outras medidas, claro. Mas ainda assim, alguns desses fandoms se tornaram tão nocivos e tão poderosos de alguma forma, que mesmo quando a equipe reclama, os executivos preferem não tomar nenhuma atitude com medo de piorar ainda mais a situação. Não em preocupação com a pessoa, mas é com medo de piorar o backlash e de prejudicar os lucros. A própria matéria da Variety conta que alguns profissionais da área se recusaram a dar entrevista, mesmo em anonimato, alegando que ninguém sairia ganhando dessa decisão. E veja, tem um outro lado dessa história também, que são os fãs normais. Sim, eles existem. Quer dizer, eu tô falando especificamente das mulheres, das pessoas negras, das pessoas indígenas, das pessoas racializadas, da comunidade LGBT. Essa galera que também é fã de Star Wars, que também, sei lá, gosta dos filmes da Marvel, que gosta de filme de boneco, que gosta de cultura nerd, que gosta de cultura geek, que também querem curtir as coisas que elas gostam em paz, que querem falar sobre os filmes que elas gostam ou não gostam, mas também sofrem assédio e todo tipo de ataque online, incluindo ameaça de morte. Em muitos desses casos, cabe justamente a essas pessoas defender essas obras de ataques coordenados online, só que no caso delas não existe nenhum estúdio bilionário bancando nada. E aí, diante de ondas de ódio e violência
audiência sem qualquer perspectiva de proteção, esses fãs foram simplesmente parando de falar sobre os filmes. Vários amigos meus, vários conhecidos meus pararam de cobrir Star Wars ou filmes da Marvel por causa disso. Porque ninguém dá conta de ficar recebendo ameaça de morte só porque você achou legal que tem uma mulher no filme. O resultado disso é que o que sobra nesses ecossistemas de fãs desse tipo de obra, com conivência dos grandes estúdios, é o povo mais doido, é os fãs mais violentos, mais misóginos, mais racistas e tudo que você imaginar. Essa questão toda se torna um problema que vai pra muitas direções. Não é só sobre as fanbases, não é só sobre ataques coordenados online, é também uma questão trabalhista. Recentemente, numa entrevista pro Gold Derby, o autor Alan Cumming, que interpreta o Noturno nos filmes dos X-Men, que vai voltar a fazer o personagem no próximo filme dos Vingadores, ele contou nessa entrevista que ele gravou toda a sua participação nesse filme que tá pra estrear no ano que vem diante de uma tela verde. E que na maior parte do tempo, ele nem sabia com quem ele deveria estar conversando. Essa prática já se tornou normal há muito tempo. E isso acontece por uma série de motivos. O principal deles é que, gravando dessa forma, os estúdios podem montar cortes iniciais, cortes preliminares, exibir esses cortes preliminares para grupos de teste e mudar completamente o roteiro do filme de acordo com o feedback. Uma cena pode mudar de locação, os personagens podem ser trocados. Essas conversas que o Alan Cumming gravou pro filme podem ser feitas com qualquer personagem que os estúdios decidirem no meio da pós-produção. Tudo se torna intercambiável sem a necessidade de regravar nada. Os estúdios economizam muito dinheiro relegando essas mudanças para profissionais precarizados de efeitos especiais em países do sul global. O resultado disso são filmes piores, filmes feitos por planilhas, digamos assim, filmes produzidos por algoritmos, filmes feitos por grupos focais. Não tem nenhum risco, mas também não tem nenhum apego emocional, não tem nenhuma vontade de fazer filme. E aí, quando esses filmes vão mal de bilheteria, a culpa é de quem? Da cultura woke, claro. Parece um ótimo plano. Olá, passando aqui com aquele lembrete. Eu quero lembrar você de que esse canal é mantido majoritariamente através de financiamento coletivo. Se você acha legal, se você gosta dos meus vídeos, se você quer que eu continue fazendo vários vídeos o tempo inteiro. Aliás, muita gente que me aborda na rua fala isso, né? Continue fazendo vídeos. Então tá, se você quer que eu continue fazendo vídeo, o melhor incentivo pra isso é contribuir lá no Apoia-se. O link tá aqui na descrição deste vídeo. Você pode clicar lá, escolher o valor que melhor se adapta à sua realidade financeira e apoiar um produtor de conteúdo independente. Vou ficar muito feliz com o seu apoio. Até o próximo vídeo.